Olá, estamos de volta aqui com o ExpertCast, o podcast focado em inovação na saúde, que tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e apresentador aqui do ExpertCast. Eu tenho um grande prazer de receber novamente o Guilherme Rummel. Guilherme escreve textos semanais brilhantes, eu vou deixar o link aqui para vocês na sinopse, e tem um conteúdo muito bom sobre saúde, inovação. Recomendo bastante a leitura, inclusive dos seus livros. Já foram 6 livros, Guilherme? 6 livros. 7º sai ano que vem. Já sai o 7º livro ano que vem. Então o último tinha sido em 23 e agora em 26 já sai o próximo. Então recomendo bastante que acompanhem o Guilherme também nas mídias sociais. Ali LinkedIn, você está presente? Pouco. Mais na saúde business, não é isso? Sou reativo nas mídias sociais. Eu também estou me cansando. Então, acompanhe o Guilherme ali nas colunas na saúde business, que realmente vale a pena. Guilherme, obrigado novamente. Obrigado a você pelo convite. A gente vai continuar o papo aqui sobre o Paciente 2040. Muito obrigado. Vamos lá. A gente estava falando alguns temas, né? E eu gostei muito daquela sua visão da assinatura de longo prazo, né? Porque as interações em saúde hoje são muitas vezes pontuais e ineficazes. Queria pegar suas visões sobre isso também aqui, pensando daqui a 15 anos, como que deveríamos estar. Veja bem, o grande epicentro dos sistemas de saúde que vai sofrer a maior disrupção é o diagnóstico. Quer dizer, ele passa a ser absolutamente alvo de todos os setores, de todas as disciplinas médicas, inclusive na imagiologia. Quer dizer, eu já conheço pelo menos umas 10 empresas de cognição, de CogniAware, né, de cognição artificial na saúde, que estão fazendo verdadeiras máquinas diagnósticas, né? Quer dizer, que é um conceito muito novo, mas muito rápido, Gustavo. Quer dizer, o médico que tiver hoje atendendo 10 pacientes, há uma dicotomia aqui, quando se fala de inteligência artificial. Diz assim, não, mas acontece que a gente vai ter uma semana de 4 dias e vai poder, a máquina vai, tudo aquilo que é repetitivo, um monte de bobagem. Quer dizer, no fundo, se você tiver 4 dias, os outros 3 dias você vai trabalhar intensamente, porque a sua carga de remuneração vai ser reduzida também. E reduzir padrão não é uma coisa simples. Então, essa ideia de que a inteligência artificial vai aumentar o lazer, esquece. Isso não vai acontecer. No caso do diagnóstico, ele é de fundamental importância. Por quê? Porque os sistemas de saúde, eles são muito falíveis nos aspectos do diagnóstico. E não é por culpa do médico, é por culpa do sistema. Como eu falei aqui, se você tem uma consulta de 7 a 12 minutos, não espere que o médico faça um milagre no primeiro atendimento de saber o reflexo da sua dor, de onde vem. Então, essa experiência, né, desses 3 anos, nesse caminho que está sendo criado, rapidamente, uma velocidade, inclusive, prejudicial, mas não dá para reduzir a velocidade, né? Ela vai fazer uma grande transformação nos financiadores do sistema. Inclusive o Estado. Quer dizer, os financiadores do sistema, eles têm uma visão lotérica sobre o paciente. O sinistro é uma loteria. Entendeu? Então, aonde eles vão buscar estabilidade sinistral? Quer dizer, a estabilidade virá da prevenção diagnóstica, da predição diagnóstica. Quer dizer, você vai saber, e não estou falando da má intenção do cara querer saber o diagnóstico para saber quanto vai comprar ou se pode aceitar. Não, isso tudo é lei, isso é regulação que cuida. Eu não cuido disso, isso é regulação que cuida. Mas se você chegar hoje num plano de saúde, veja, a ANS não permite isso, tá? Então ela também tem culpa no processo. Se você chegar hoje para um paciente e falar assim, olha, cidadão, você é obeso, hipertenso, fumante, você está no nosso quadro de risco. Se você entrar aqui na minha carteira de proteção de programas para te ajudar a sair dessa zona de risco, eu vou te dar um benefício
de parcelas, benefício financeiro. É o seguro de automóvel, seguro né? de automóvel. O bom seguro motorista automóvel, ou aquele que teve colisão, não teve, eu vou te né? dar. Quer dizer, isso que hoje pode ser discutido de forma emancipada, mas sempre a livre-arbítrio de quem for usar, será obrigatório. Uhum. Em 2040 será obrigatório. Será obrigatório, inclusive, pelo Estado. Quer dizer, não tem nenhum sentido mais. Não tem nenhum sentido mais. E a tolerância é porque você não consegue aliviar a fila de acesso. A tolerância do sistema público de saúde, e inclusive de outros países, não é só do Brasil, né? Ela está diretamente ligada à sua falta de prevenção, à sua falta de predição de saúde. Quando você vai pegar uma mamografia, agora mês de outubro, virar essa campanha, né? O que acontece? Já é tarde. Então, o plano de saúde, ele não tem interesse nisso. Uhum. A seguradora não tem interesse nisso. Então ela precisa urgentemente mudar uma coisa que talvez não seja para mim e para a sua geração, mas é o mutualismo. A visão de mutualismo que nós temos, infelizmente, ela é um legado da civilização cristã, ela vem do humanismo cristão e vem do apoio, do suporte, e é lindo, é belo, eu junto todos para salvar poucos, entende? Eu junto todos para conseguir estabelecer um parâmetro de sustentação para alguns, mas isso chegou num determinado ponto que é insustentável. É como um condomínio em que você paga lá o seu condomínio e tem um cidadão lá no quinto andar que ele está consumindo qualquer coisa. A banheira dele está aberta. Né? Aberta. Quer dizer, ele está consumindo. Quer dizer, você não tem mais uma visão mutualista de falar, não, eu vou deixar ele lá, porque afinal de contas ele faz parte do sistema. Não funciona mais assim. Não vai funcionar mais assim. Na Grã-Bretanha, que eu considero o sistema público de saúde mais avançado, e é avançado por quê? Porque ele é experimentalista. Ele não é estocástico como o nosso, ele é experimentalista, ele testa tudo, erra para burro. Em tecnologia ele errou. Eu escrevi um livro sobre a NHS, o dia em que o sistema SUS acordou o britânico. Esse é o tema do livro. Quer dizer, eu peguei as bobagens que a NHS estava fazendo na década de 80 e de 90 e falei, olha, não faça as mesmas bobagens no Brasil. Quer dizer, essa história de prontuário único, dizer, sai disso. No fundo, eles são experimentalistas, eles estão fazendo sandbox. Eu publiquei um artigo em 2023, 4 meses depois de sair o ChatGPT, em que a Grã-Bretanha declarou que já tinha 5 sandbox sobre inteligência artificial na área pediátrica. Olha só, ambiente de teste ali para poder... É claro, né? Como agora a ANS está flertando com isso, o Ministério da Saúde vai devagar nisso. Quer dizer, nós devíamos estar testando tudo, porque nós temos baixa regulação e é imperativo que no campo do diagnóstico as operadoras participem disso. É simples, Gustavo, não tem nenhum segredo. Você pega lá uma comunidade, um bairro, pega lá 10, 20, 30 mil vidas e faz funcionar um mecanismo de um mutualismo 2.0, alguma coisa que seja equilibrado com as condições da comunidade, que tenha novas perspectivas, inclusive isso. Olha, o seu plano vai custar tanto, você vai ter direito a isso, e você vai ser obrigado a isso. Você vai ser obrigado. Mas fica todo mundo separado, né? Fica ali sim, o prestador achando que a operadora não quer pagar. A operadora achando que o prestador está querendo fazer mais exame que não tem sentido. O paciente se sentindo mal assistido. O médico cada vez ganhando menos. Precisa todo mundo entrar no jogo. Eu fico pensando até o próprio médico, lembrando do que a gente falou no primeiro episódio. Fiquei pensando enquanto a gente falava aqui, será que a gente vai chegar, veja se eu não estou sendo utópico demais, tá? Será que em 2040 nós vamos chegar num momento em que o médico vai pegar o paciente, Gustavo Meireles vai passar aqui na próxima segunda-feira. Tá bom, antes disso ele vai falar com o meu agente. Então tem um agente do médico que faz lá uma pré-consulta, conversa com o paciente, conversa com o agente do paciente, e aí quando ele chega ali, vamos supor que sejam 7 a 12 minutos ainda, mas são 7 a 12 minutos com outro padrão de qualidade, né? Já tem todo que... Uma pré-consulta bem extensa que foi feita antes.
Ele fará isso. O médico de 2025 não fará isso. O médico de 2040 fará isso. Porque senão ele simplesmente será extinto. Gustavo, vamos ser sinceros aqui para o seu público. O médico será extinto. Esta semana, acho que foi a de New York, publicou uma matéria dizendo assim, bom, mas se a IA diagnostica, o que nós vamos fazer com os médicos? Exato. Eu tenho essa matéria, é muito bem escrita, para dizer, olha, afinal de contas, o que você vai fazer com essa comunidade experiente? Então, essa comunidade experiência não vai ter uma forja imediata, quer dizer, mas a criança que estiver nascendo hoje e que em 2040 estiver tentando, com 17, 18 anos, e estiver interessado em entrar numa faculdade de medicina, as condições lá serão diferentes das condições que são hoje. Essa era uma outra pergunta minha. Faz sentido ainda, e é uma pergunta provocativa aqui, faz sentido hoje em 2025, em 2040 talvez menos ainda, uma formação de medicina de 6 anos, 7 anos, da forma tradicional? Não. Como é que você enxerga também? Como é que deveria ser formado um médico já a formação partir de hoje? medicina, a primeira coisa básica é ensinar o indivíduo a aprender. Uhum. Quer dizer, ensinar o indivíduo a aprender não é ensinar ele a decorar, memorizar. Quer dizer, isso tudo, todos esses fatores em que a nossa cognição biológica é obrigada a fazer hoje, lembrar, pensar, decidir, repetir, tudo isso que a nossa cognição está aqui pronta, e o médico faz isso muito bem, porque ele tem anos de experiência, isso será feito pela máquina. Caberá a ele analisar junto com a máquina a tomada de decisão. Quer dizer, e para isso você não precisa fazer 5, 6, 7 anos de medicina. As escolas de medicina básicas no mundo, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Grã-Bretanha, está acontecendo na Alemanha. Os países estão mais avançados de dizer, olha, nós vamos fazer um short course aqui, nós vamos fazer uma titulação em que você vai ser responsável daqui a aqui. Por exemplo, na jornada do diagnóstico. Uhum. Mas eu não quero... A academia prepara você para um longo estágio de doenças. Quer dizer, quando você estudou, devia ter, sei lá, 400, 500 doenças. Hoje tem 1.000, 2.000. Quer dizer, as doenças graves crescem em abundância, as raras também crescem em abundância. Não tem sentido você pegar, você vai ter que dividir esse bolo. E a faculdade de medicina básica vai ser a faculdade do primary care. O nosso problema é o primeiro atendimento. O nosso problema não é o cara que já está diagnosticado e ele tem um tumor ou ele tem uma lombar esquizofrênica. Não, o problema é você saber o que ele tem. Depois que você souber o que ele tem, qualquer médico vai ajudar. Agora, enquanto você não souber o que ele tem, enquanto nós ficarmos com esses 37, 47, 50%, a moeda que joga lá para saber, você não vai conseguir sustentar a operação demandante dos sistemas de saúde, que é gigantesca. Então, para fazer esse período aqui, você tem que dar o aprendizado básico. E veja, básico é indutor, básico não é redutor. Quer dizer, todo mundo vai pensar assim, não, o Guilherme está falando que tem que tirar um monte de coisa. Não, eu posso até aumentar, mas eu tenho que ser inclusivo e não exclusivo. Eu não posso colocar coisas que o cara jamais vai ver. Mas isso facilita o raciocínio dele. Tá bom, você tem que achar ferramentas de facilitação do raciocínio que não sejam, enfim, anacrônicas, que não sejam superadas, que não sejam... Vou dar um exemplo simples para você. O estetoscópio digital... O que nós estamos esperando para utilizar um estetoscópio digital? O que nós estamos esperando que já é utilizado na Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha fez um. A Grã-Bretanha desenvolveu um estetoscópio digital que você pode, inclusive, utilizá-lo em telemedicina. Você pode fazer à distância, remotamente. Você consegue esse tipo de coisa. Quer dizer, num determinado momento, toda a teoria básica sobre a estetoscopia que você aprende na faculdade não tem nenhum nexo causal de você ter que aprender isso. Então, as faculdades, as academias médicas serão, primeiro, indutoras desse conhecimento razoável que você tem que ter para aprender a estudar. E agora vem uma visão muito particular minha. Eu acho que o médico vai se transformar menos num
curador e mais num educador. Olha, um ponto Eu interessante. acho isso. Eu acho que ele nasceu para isso, entendeu? Ele nasceu muito mais. O grau de empatia que ele consegue será muito... Eu sei porque eu aprendi isso com a minha mãe, que teve durante 12 anos leucemia. E os contatos que ela tinha com o médico, ela aprendia coisas que eu falava todo dia. Todo dia eu falava aquilo. Ele fazia esse papel de Ela educador. fazia esse ali, papel né? de indutor, porque em você eu acredito, no meu filho não, mas em você eu acredito. Quer dizer, esse papel educacional, e sempre pensando que nós vamos ter 10 bilhões de pessoas analfabetas no mundo, quer dizer, que precisam desse grau, ou seja na escola, na academia educacional básica, ou seja na academia médica, ou seja nas consultas telemédicas educacionais. Porque veja só, em vez de você ir para o Google para fazer uma pergunta, ou ir para o chat para fazer uma pergunta, você tem um médico, eu tenho um médico há 40 anos comigo. Por isso que eu digo, eu sou totalmente amoral. Eu não sou nem moral e nem imoral. Quer dizer, eu amoral. me lixo, eu sou amoral, eu sou a margem da moral. Quer dizer, tudo que eu estou falando aqui, se você perguntar para mim o que você faz disso tudo, eu posso discutir se eu faço ou não, se eu faria ou não. Mas como pesquisador, eu tenho que ser amoral, eu tenho que estar à margem da moral. Então, veja só, eu tenho um médico há 40 anos. É claro que eu consulto todos, eu tenho 2 agentes de saúde, mas eu consulto eles sempre que eu tenho dúvidas sobre insegurança, sobre o que está sendo colocado no mercado. Isso aconteceu comigo muito na Covid, que eu fiquei extremamente preocupado com as informações da mRNA que saíam, que eu falei, mas não pode ser tão rápido assim, isso deve ter... E ia lá para perguntar para ele, falou, escuta, eu não ia para nenhum Google, eu ia tentar obter dele. Então, eu acho, e ele me explicava candidamente, me conhecendo há 40 anos, Guilherme, não é assim, Guilherme, não é para você não consegue fazer essa ergonomia, não adianta, você não vai... Então, eu acho que está na cesta do médico ser, no futuro, muito mais um educador do que um curador. Mas interessante, né? Para isso, ele precisa aprender a ensinar. Né? Porque hoje, e aí eu cito um artigo recente também que eu li da Natália Pasternak. A Natália esteve aqui, inclusive, falando sobre as fake news na saúde. E a Natália escreveu um livro sobre a avaliação crítica, né? O juízo crítico, né? Que basicamente é a pessoa ter capacidade de pensar. Isso. E como que mesmo nos Estados Unidos, quando você pega os egressos de college e os que não têm educação nenhuma, os egressos de college caem nas fake news do mesmo jeito. Eles não estão aprendendo a pensar e a separar o joio do trigo. Né? E aí, nessa formação, eu preciso não só ensinar o médico ou qualquer outro profissional a pensar, mas mais do que isso, a pegar... O exemplo que você citou é ótimo, né? Puxa, vacina RNA mensageiro. Será que isso aqui... Eu não sei, me parece muito rápido. Será que é um problema a vacina? A gente ter a dúvida e ter a inquietação não é o problema. O problema é se basear em poucos dados, às vezes numa linha de mensagem do WhatsApp, né? E chegar a uma conclusão, né? Então, com essa, de novo a gente fala da infodemia aqui, né? Como é que você enxerga isso daqui para frente também? A infodemia, eu acho, né? Embora eu não tenha certeza, mas eu acho que a infodemia é um problema do Estado, é um problema de regulação, é um problema do setor público, entendeu? Porque a infodemia é muito alterante, é muito dilacerante para as crianças até 12, 14 anos de idade. E aqui, cara, é lei. É lei. Quer dizer, eu me lembro daquela coisa que dizia assim, ó, moral. Você tem que ter moral. Moral é a convivência que você tem com você mesmo. Ética é a convivência que você tem com o seu entorno. Bom, falhou a moral, falhou a ética, tem que vir a lei. Exato. Tem que vir a lei. Quer dizer, se não houver uma regulação para funcionar nesta categoria aqui, nesses 12 anos iniciais, em que a tela do smartphone é ruim, em que a tela da televisão, do screen é ruim, de que o diálogo que ela está escutando na televisão é ruim. Então, aqui
já que a paternidade não dá conta disso, aqui tem que vir a regulação. E ela está vindo, e principalmente nesses aspectos da internet. Como eu conduzo a minha vida no mundo digital. Não esquece que uma criança que nasceu hoje, ela vai nascer no mundo digital. Ela tem uma parte dela que é digital, uma parte que é física e a outra parte é social. Ela vai viver nesse mundo, ela não vai viver no nosso mundo, ela vai viver nesse mundo aqui. Uma criança que nasce hoje, possivelmente nunca verá uma galinha na sua vida, Gustavo. Nunca, uma galinha ao vivo. Ela nunca verá um animal, não digo selvagem, mas um animal rural. Vai ver só o ovo, só né? ver o ovo, mais nada. Quer dizer, isto cria um diapasão, né, em que o Estado tem que participar. Então, a infodemia é uma responsabilidade da educação fundamental, da educação básica em qualquer país. Você vai dizer assim, mas como é que funciona isso na consciência do jovem? Não sei. Não tenho nenhuma vergonha de dizer, não é a minha área. Eu não sei quais são os efeitos colaterais que pode existir aqui. Eu não me meto nisso. Eu só simplesmente digo, olha, o Estado tem que olhar para cá. Essa é a minha versão do fato. O Estado tem que olhar para cá. Agora, qual é a indução que todas essas máquinas, que todas essas telas funcionam no sistema nervoso, no córtex de uma criança, eu não sei. Eu suponho que seja... Eu tenho uma filha de 27 anos, então não tenho mais problema com isso, tá certo? Então, eu suponho que haja grande... Mas eu não vejo consenso, tá? Eu vejo muita discussão aqui, com pouco consenso sobre o que fazer. Mas o que fazer aqui é fundamental porque vai chegar em 2040, entendeu? Porque se você fizer errado aqui, se você não der essa formação moral... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes no seu ensino fundamental, médio, público ou privado, você discutiu em sala de aula o que é o amor? Zero, cara. Zero. Os nossos afetos estão totalmente fora da escolaridade. Quer dizer, não interessa o seu amor, o ódio, como eu conviver com o ódio, como eu vou conviver com o antagonismo. Nada. Zero. Quer dizer, a nossa escolaridade é memoriativa, simplesmente isso. É um legado para você conseguir pensar mais fácil. O estudo da cognição é extremamente importante. Por isso que eu nem gosto de chamar de inteligência artificial. Eu chamo de cognição artificial. Porque a cognição tem começo, meio e fim, entendeu? Ela é a nossa memória, é o nosso pensar, é a nossa decisão, é o nosso matematizar, quer dizer, eu fazer conta, eu saber... Isso está claro o que ela faz. Inteligência... Sei lá, inteligência pode ser muita coisa e consciência pode ser mais do que inteligência. Quer dizer, eu tenho medo dessas palavras, mas a cognição dessa criança vai dizer para ela o que vai acontecer quando ela chegar em 2040. Eu estava lembrando de outros episódios aqui também. Um deles foi com a Ana Escobar e a Marina Elô, que inclusive deputada, relatora do projeto de lei que se tornou lei em São Paulo, proibindo os celulares nas escolas. Depois uma lei federal foi sancionada pelo presidente Lula. Eu tenho 2 filhos aqui com 11, 8 anos, então eu vejo as telas ali no dia a dia. E estava lendo hoje, por coincidência, no jornal, tem um pediatra de Harvard que está lançando um livro, também na esteira do Jonathan Haidt, que tinha escrito lá, né, A Geração Ansiosa. E aí vou deixar também um convite para um outro podcast que a Eli, aqui da Soul Pods, nossa produtora, fez junto com a Folha, chamado Na Escola, que também está abordando muito isso. Mas, por fim, para contar essa história toda, esse pediatra de hoje falava um ponto que você citou agora. Falou, os pais de hoje têm mais facilidade para falar com os filhos de sexo, que era um negócio super difícil também, continua sendo difícil, né, para os pais, do que de internet ou de mídia social. Porque eles não conhecem daquilo, eles não sabem como é. A gente sabe, né, a internet... desde que nós éramos adultos. Agora, quando você é criança, quais são os perigos que estão ali atrás? O que está acontecendo? Aí eu volto aqui para o nosso paciente 2040, que é o jovem de hoje, né? Então, hoje ele está, eu vou pegar talvez uma pergunta final aqui, antes de a gente passar para o papo rápido. Eu pego meus filhos aqui. Estava com o de 11 ontem, a gente planejando uma viagem, e a gente conversou bastante sobre a viagem. Ele falou, pai, agora faz o seguinte, põe aí no chat, não é nem o chat, é o chat. Põe no chat aí isso e vamos pensar quais são as sugestões dele. E aí depois a gente pega as sugestões dele
e a gente monta as nossas. Mas ele é o agente dele já. Tá? Então, esses jovens hoje que estão acostumados com a tela como a gente não estava, estão acostumados com o agente, e esse agente vai estar com eles na saúde ali o tempo todo. Tá? Então, aí eu queria suas mensagens finais aqui do Paciente 2040 com isso tudo como base. Sem dúvida. Veja, o paciente em 2040, vamos falar agora do paciente adolescente, jovem em 2040, né? Ele vai mudar a paternidade. Porque a paternidade, desde o final do século XX até os dias de hoje, ela conspira contra a educação, ela conspira contra a formação, ela deteriora o caráter de um indivíduo. Eu estou falando em qualquer classe social. Ela é deteriorante. Então esta visão de você não depender mais do pai, não depender mais do Google, não depender, e você ter um agente que vai te ajudar a fazer uma porção de coisas, isso vai chegar na paternidade. O que eu estou fazendo aqui? Já chegou, né? Chegou. Talvez você com a sua filha de 27 talvez ainda tivesse aquilo da filha. Pô, meu pai sabe tudo. Isso. Os meus filhos nunca tiveram essa visão. Nunca. Primeiro foi a Alexa e agora é o ChatGPT, outras ferramentas, o que seja, mas não tem mais aquele do meu pai. Ele sabe, meu pai sabe muita coisa, mas ele não sabe mais do que o ChatGPT. Mas olha que curioso. Nesse driver desses 15 anos, você vai ver um fenômeno muito interessante, que acontece pouco, mas vai acontecer mais, que é filho ensinando o pai. Verdade. Bem provável. Filho conspirando contra o tabagismo do pai. Do pai, Porque na escola, a professora chegou para ele e falou, o médico, quem for, falou para olha, deixa eu te dizer uma coisa, o seu pai que está fumando há 10 anos, ele tem 3 anos de vida. Tomara, né? Então, tomara que a gente tenha aí. Que ele vai fazer? Se não for o Estado, vai ser o filho. Se houver esse letramento aqui, ele vai levar esse letramento para dentro da paternidade. Porque isso é um flagelo. Quer dizer, você ter uma. Como outro dia eu vi uma escola que eu fui convidado para presenciar, a Associação de Pais diz: aqui não pode ensinar sexo. E está falando no ensino médio. Aqui não pode ensinar sexo. Não quero. Sexo aprende em casa. Quer dizer, e houve consenso. Pessoas de nível intelectivo razoável. Quer dizer, não aqui, podia. Não, aqui não pode. Isso eu ensino em casa. Porque, enfim. Quer dizer, esse tipo de situação é uma situação insustentável para essa fragilidade que será o paciente de qualquer idade que seja no ano 2040. Muda toda a civilização, muda toda a cultura, muda o comportamento, muda o mutualismo, muda a forma como a gente interage com a nossa saúde, quer dizer, muda a finitude. Nós vamos assistir, você e eu vamos assistir ainda um debate acirrado no Brasil, que já existe em outros países, sobre morte assistida. Esse blá 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 de longevidade, da economia da longevidade, que se exponencia e se consome, quer dizer, isso virou um consumismo sabe, envelhecer é maravilhoso, envelhecer é um horror. Envelhecer imaturo é 2 horrores. Envelhecer sem saber o que fazer nessa vida é 3 horrores, entendeu? Quer dizer, você pode dar sustentação para a pessoa, mas quando é que você dá sustentação para uma pessoa saber o que é ser idoso? Quando ela está aqui embaixo. É aqui que ela vai aprender a ser idoso. Se você der letramento para ela saber, olha, o vovô que tem 90 anos de idade, ele sofre disso, ele tem 7 doenças crônicas. Aquela bengalinha lá é porque ele não consegue chegar até você. Dizer, isso é aqui que tem que ser dado, para que quando você tiver essa idade, você saiba o que fazer com a sua. Muito bom. Você sabe que a gente falando de agentes e falando aqui do copiloto e tudo, você citou isso agora. Eu me lembrei, acho que já até citei aqui no ExpertCast, de um colega, um oncologista, uma vez, a gente estava junto, ele citando que tinha uma paciente, uma senhora mais idosa, toda consulta que ela ia, ela levava um gravador. E ela gravava a consulta. E ele, na primeira vez, achou estranho, na segunda, na terceira ele não se conteve, ele falou, senhora, não tem problema, a senhora pode gravar a consulta, mas por que a senhora grava? Ela falou, olha, eu gravo a consulta do senhor porque eu não entendo nada que o senhor fala. Nada, mas eu tenho uma sobrinha que é muito inteligente,
ela mora lá em Minas. Daí eu mando as fitas para ela, ela ouve, ela me explica o que foi a consulta. Isso é triste. Né? Então veja que essa questão, o agente dela hoje é um agente analógico que está a algumas centenas de quilômetros de distância. Então é o que você falou, né? Se a gente não pega desde o começo e ensina como vai ser o paciente 2040, nós não teremos esse paciente. Nós vamos chegar lá com uma cauda cultural, uma cauda comportamental. Então não serão 15, vai para 25. Entendeu? Você estende. Quer dizer, eu acho que 5 anos antes da virada do século será um grau em que a gente já pode, mesmo o Brasil, mas o G50 já pode ter uma experimentação sobre inteligência artificial que valorize a sua vida, valorize a sua saúde, valorize a educação, valorize. Mas se chegar aqui e não houver letramento, o Estado não se lixar para isso, cara, vai para 25, nós vamos para o fim da curva, nós vamos lá embaixo, para a esquina. Olha, Guilherme, foi um grande prazer. Antes da gente fechar, só não podemos fechar sem o papo rápido, que já é uma tradição aqui do ExpertCast. Você também ali como ouvinte já conhece, então eu vou começar com uma dica cultural, de leitura, filme, viagem, turismo, você decide. Uma dica cultural. Veja só, nesse texto, vou até me lembrar do texto, nesse texto tem um livro do Rafael Yupi, chamado El Cerebro, El Teatro del Mundo. Ele não está em português, mas ele é fascinante. Ele é um neurobiólogo que ensina na Universidade de Columbia, em Nova York, e ele é responsável pelo projeto BRAIN, esse projeto sobre o cérebro, sobre a regulação da neurociência na pesquisa cerebral. O livro é fascinante. O livro é uma viagem. Se você falar um pouquinho de espanhol, você vai entender facilmente. O livro é uma viagem. Ele é uma pessoa fascinante, até para você conversar com ele. Ele é estimulante e para quem não vai ativar... Eu, como gosto de estudar, eu amei o livro, né? Quem não gostar, leia os 3 primeiros capítulos só. Que já vale a pena. Já vale a pena. Ótimo, tá bom. Boa dica. E eu passo para a próxima, que é o que você, Guilherme, faz para cuidar da própria saúde. Eu sou um cartesiano, entendeu? Eu sou virginiano, cartesiano, engenheiro. Quer dizer, eu sou o cara disciplinado, entendeu? Eu faço todos os dias, nem devia falar isso aqui em público, mas eu faço todos os dias 80 minutos de ergonomia, de esteira. Olha, que bom. 80 minutos. Faço 3 vezes por semana peso. Sou muito disciplinado com medicação, eu tenho os agentes que trabalham junto comigo, eu tenho prontuário eletrônico há muitos anos. Eu sou muito cartesiano nessas coisas. Eu acho até que eu sou um pouquinho demais, tá certo? Eu abro mão de algumas coisas da minha vida. Eu sou assim, Gustavo, eu não tenho nenhuma empatia com o passado. Eu não quero saber do passado. Se você me convidar para vir aqui e falar, olha, vamos falar sobre por que a RNDS atrasou, tô fora. Não. Eu Você está olhando daqui para frente, né? O meu mundo é 10 anos. É lá onde eu moro. E veja, isso não é me gabar. Isso me traz grandes problemas no meu presente, no meu instante, na minha visão. No passado menos, mas na minha instantaneidade, isso machuca, porque eu delego, eu sou horroroso nisso. Então, aonde eu estou? Eu estou lá na frente, estou no devir, estou no porvir. É lá onde eu moro, é lá que eu me sinto realizado, é lá e é de lá que eu trago toda essa disciplina para manter a minha saúde. E há uma coisa interessante aqui, né? Que nós conversamos rapidamente aqui. Esse cartesianismo, ele é absolutamente incisivo quanto à minha finitude. Eu tenho por escrito com a minha filha até o limite que eu vou. Olha. Então, se eu tiver uma doença maculada, quer dizer, uma doença que me tire de dentro. Então, olha, eu expliquei tudo para ela, o meu médico assinou junto. Quer dizer, olha, se eu chegar nesse grau de alucinação, nesse grau de
Você tem Alzheimer, tem todas essas doenças que fazem isso. Se eu chegar aqui, eu tô fora, desligo o aparelho porque eu não quero saber disso. É egoísmo ficar nesse mundo com 90, 80 anos de idade e sangrando a família, sangrando os amigos, enfim. Então, a minha disciplina com a saúde também tem limite. Mas é um pensamento elevado e, como você disse, né? Preparatório. Não deixar para a família uma decisão depois. Isso. Vou passar para a nossa próxima pergunta, que é: quem você, Guilherme, sei que você já entrevistou muita gente, já falou com muitas pessoas em eventos, mas num podcast, quem que você entrevistaria? Pode ser uma pessoa viva ou que não está mais entre nós? Que não está mais entre nós, eu entrevistaria. Você sabe que eu até comecei a escrever um texto sobre isso, mas depois não terminei. Eu entrevistaria Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote. Quer dizer, eu tenho uma tal veneração por essa obra que eu gostaria muito de poder entrevistá-la. Agora, dos vivos, tem uma pessoa que eu tentei entrevistar e eu sugiro até para você entrevistar. Chama-se Mariano Sigman. Mariano Sigman é um neurocientista que escreveu vários livros. Se quiser, eu te passo até os contatos Gostaria. dele. Ele escreveu vários livros, o último deles é fascinante. Escreveu um, inclusive, chamado Artificial. Quando a inteligência artificial aconteceu em 2023, ele escreveu um livro. Ele é argentino e ele mora em Madrid. E ele é neurocientista. Eu não sei se é Cambridge, eu não sei onde é. Eu sei que ele trabalha fora de Madrid. Mas ele é um papo fascinante. Um papo assim, um louco, um cara que, enfim, ele tem uma visão muito fora do estereótipo. O neurocirurgião tem uma visão estereotipada. Ele tem uma visão fora do estereótipo e os livros dele são fascinantes. Mariano Sigman. Muito bom. Bem, recomendo que continue ali a escrita sobre Miguel de Cervantes, para poder ler esse texto depois. Isso. E o Mariano, quem sabe a gente não consegue trazê-lo para o ExpertCast. É facinho. Legal. E a nossa última pergunta aqui é sobre qual a sua inovação preferida. Essa é fácil de responder. A minha inovação preferida, que mudou a minha vida, não a minha vida, mudou a minha visão sobre saúde, é justamente a inteligência artificial multimodal. Gustavo, o dia que eu estava na televisão vendo o ChatGPT lançar multimodal, foi um dia... Cara, eu não acreditava no que eu estava vendo. Falei, como é que é possível Mudou isso? Completamente. Ele pegou o celular e mostrou. Quer dizer, ele fez a conta. Quer dizer, em tempo real, online. Quer dizer, que nunca na minha vida eu pensei que eu fosse ver isso aí. Isso foi a coisa mais fascinante que eu não canso de escrever e falar sobre isso. Aquilo foi a mudança, a inovação, para ficar só na saúde, mas eu podia me estender, foi a mudança mais importante que aconteceu na saúde neste século. Foi o ser humano atingir a multimodalidade. Muito bom. Pô, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, foi um prazer conversar com você. Excelente, voltará aqui várias vezes. Obrigado. Já sabe que assunto tem aqui de sobra pra gente. Então, muito obrigado de novo por estar aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado. E para você que está nos ouvindo ou assistindo, não deixe de seguir o podcast ExpertCast na sua plataforma preferida. Nos dê 5 estrelas, mande ali para os seus amigos, publique nas mídias sociais. É assim que a gente consegue disseminar informação de qualidade sobre inovação na saúde. Também recomendo a comunidade Inovação em Saúde, já temos mais de 12 mil integrantes. Nossos grupos são abertos e gratuitos. Você encontra o link para eles e para a página do LinkedIn em www.inovaçãosaude.com. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.